Fala pessoal, tudo bem? Aqui está falando é o professor Renato e na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a população brasileira. Lembrando que nas últimas aulas nós trabalhamos um pouquinho com as taxas demográficas, trabalhamos um pouquinho com transição demográfica e esses dois conhecimentos vão ser extremamente importantes para a gente entender o processo de crescimento, né, e de transição demográfica da população brasileira. Então, como a gente sabe, né, em razão do constante aumento populacional que ocorreu no Brasil ao longo dos últimos anos, né, nesse período de transição e crescimento populacional, o Brasil hoje ocupa a 5ª posição no mundo em termos de países mais populosos, ficando apenas atrás da China, da Índia, dos Estados Unidos e da Indonésia. De acordo com o último dado, né, do censo do IBGE, o censo 2010, nós temos aproximadamente 210 milhões de habitantes. E aqui nesse gráfico a gente pode ver também aquele gráficozinho, né, de transição demográfica, que a gente trabalha ali com as taxas de natalidade e mortalidade, né, a relação entre elas e, obviamente, o crescimento vegetativo. Nós vamos analisar também agora um novo gráfico, mais um gráfico dessa transição demográfica pautada pela história do Brasil, sobre quais são os efeitos, quais são os momentos em que as taxas começam a se modificar no nosso país. Como a gente pode ver aqui no gráfico, nós também temos as 3 taxas, a taxa de natalidade, a taxa de mortalidade e o crescimento vegetativo. E, obviamente, também nós temos um outro número aí que mostra exatamente o crescimento da população e a partir do momento em que ele começa a crescer. Então, a gente analisa 3 momentos aqui muito importantes. O primeiro momento em que a taxa de mortalidade começa a cair e o crescimento vegetativo começa a aumentar. E aí, nesse processo, nós temos um aumento gradativo da população. Nós temos um segundo momento em que a taxa de mortalidade vai cair ainda mais, e aí a gente vai ter um boom de crescimento ali a partir dos anos 40, como a gente pode ver. Então, nós temos a primeira queda ali no final de 1882, né, 1892, tendo uma queda, essa queda se estabiliza e o crescimento aumenta, mas se estabiliza. Depois nós temos um segundo momento de queda, ali a partir de 1932, né? E aí, nesse momento de queda mais acentuado, o crescimento vegetativo brasileiro aumenta muito. E olha só também a população, aumentando ali da casa, né, dos 40 para os 80, para os 120 milhões até mesmo. E, obviamente, a gente vai chegando ali, mais ou menos no final dos anos 60, nos anos 70, quando a taxa de natalidade começa a cair. E a partir da queda da taxa de natalidade, né, o crescimento vegetativo também vai diminuir, né, vai ficar mais lento. Então, essa primeira fase que a gente fala até o fim de 1940, a gente chama de fase primitiva, na qual o Brasil era predominantemente rural, ou seja, grande parte da população, dos 41,2 milhões de habitantes, né, cerca de 28,2 milhões de habitantes moravam no campo e somente 12,8 milhões de pessoas na cidade. Então, o crescimento vegetativo era muito baixo, como a gente pode perceber. Existia uma alta taxa de fecundidade e natalidade, na casa de 6,16, ou seja, 6 filhos por mulher, 6 filhos por casal. E isso se dava basicamente por causa da relação com o campo. Afinal de contas, grande parte da mão de obra familiar no campo é oriunda dos filhos. Então, nós tivemos ali uma série de transformações que vão começar a diminuir, né, essa taxa de natalidade para a próxima fase. Nesse cenário também nós tínhamos uma alta taxa de mortalidade associada ainda a um período anterior, né, onde a Revolução Industrial, né, ainda estava se difundindo. Então, antes de 1940, nós éramos ainda um país rural, pouco industrializado, com a agricultura, né, sendo a principal fonte de renda do país. Então, as condições sanitárias de atendimento à saúde eram precárias. Então, nós tínhamos uma alta taxa de natalidade, mas também uma alta taxa de mortalidade. Então, esse tipo de fase primitiva caracteriza-se por essas taxas de natalidade e mortalidade muito altas, muitas delas ligadas à cultura dos filhos serem mão de obra, né? E o saneamento básico, né, a medicina, né, ser bastante precária. Então, a população crescia muito pouco. No caso europeu, né, essa fase primitiva está associada a muito tempo anterior do que a brasileira, porque é a Revolução Industrial que pula da fase primitiva para a segunda fase. E o Brasil só vai fazer uma revolução industrial no seu território a partir de aproximadamente 1930. Né? Até ela se estabelecer e começar a ter, de fato, uma mudança em relação à população, isso vai demorar.
Então a gente consegue ver aqui que o crescimento vegetativo entre os anos 40, né, a taxa de natalidade, a gente viu um crescimento vegetativo de 1,87, um crescimento lento. A gente vê que a partir das décadas seguintes ele vai se aumentando e ele só vai cair novamente nesses patamares abaixo de 2 a partir dos anos 80 e os anos 90, que já seria um terceiro momento. Então vamos para a próxima fase. A fase da explosão demográfica, né, ali dos anos 40, 50 até os anos 70, que está associada à consolidação da estrutura industrial, né, potencializada pelo Getúlio Vargas, ou seja, a urbanização pautada pela industrialização brasileira. Então o que aconteceu? Com o avanço da industrialização no Brasil, muitas pessoas foram do campo para as cidades, após a década dos anos 50, e aconteceu uma intensificação do processo de urbanização. Nesses lugares, as melhores condições de saneamento básico, as maiores redes de assistência médico-hospitalar no espaço urbano foram diminuindo gradativamente, né, a taxa de mortalidade. E a partir da diminuição da taxa de mortalidade, a evolução da medicina preventiva, entre novas vacinas e outras grandes invenções médico-sanitaristas, aconteceu uma diminuição muito rápida da mortalidade, a natalidade permanecia muito alta, portanto o crescimento vegetativo salta rapidamente. E esse crescimento vegetativo saltando rapidamente caracteriza o que a gente chama de explosão demográfica, um momento da sociedade em que a população cresce em ritmos muito acelerados, como a gente pôde ver, né, naquele gráfico anterior. Esse período de explosão demográfica, né, então está associado à queda da taxa de mortalidade, que se observa até mais ou menos o final dos anos 70. Mas é importante sempre relembrar que essa queda não foi acompanhada pela queda da taxa de natalidade, que diminui lentamente, né, porque a média de filhos por mulher permanece muito elevada, porque os novos moradores da cidade ainda eram filhos, netos daquele povo que veio do campo, né, no início do período da industrialização. Ou seja, a cultura de muitos filhos, ela demora algumas gerações a começar a cair. Então, existia também um menor grau de instrução da população, né? Os métodos contraceptivos eram bastante precários, né? Pouco difundidos. E outra coisa também, as cidades ainda estavam no período de formação, elas não eram muito grandes, né? Então a natalidade ainda permanecia muito alta. Então esse alto índice de natalidade associado à intensa queda da mortalidade faz o maior período de crescimento vegetativo da história brasileira. Tanto é que a gente pode perceber, né, esse período a partir, né, de uma música que é muito famosa e conhecida por aqueles que são mais velhos, que conta a história da Copa de 70. Fala que são 90 milhões em ação. Então, se a gente percebe a diferença de 90 milhões em 1970 e hoje em dia nós temos 210, a gente vê que a gente passou por uma explosão demográfica muito acentuada entre os anos 50, os anos 70 e os primeiros anos da década de 80, quando ela começa a mudar. Então, se a gente permanecesse nesse ritmo, né, de crescimento característico desses 20 anos aí de explosão demográfica, nós hoje em dia teríamos mais de 250 milhões de habitantes. Portanto, a gente passou por um período de crescimento, mas esse crescimento não perdurou durante muito tempo. E a gente chega numa terceira fase. A terceira fase é a fase que a gente chama de transição da natalidade, né, que se dá a partir dos anos 80 em diante, em que existe um processo de consolidação da urbanização. As cidades já estão maiores, né? Então, outras transformações econômicas e culturais vão acontecendo também na sociedade brasileira, que vão diminuir primeiramente a fecundidade, então causa uma rápida redução. As cidades, então, cada vez maiores e mais populosas, passam a oferecer uma série de desafios às famílias muito grandes, principalmente porque o custo de vida fica muito caro. A gente sabe que nas grandes cidades a competição, o espaço é muito caro, os recursos são muito caros, a alimentação, entre outras questões, o transporte. Tudo isso faz com que as despesas de uma família dentro da cidade sejam muito maiores do que no campo. Portanto, aquelas famílias que do campo vieram e tinham muitos filhos, elas começam a diminuir a sua taxa de natalidade, a fecundidade, né? E a fecundidade diminuindo, obviamente, a natalidade do país como um todo vai diminuir, né? Então, as despesas associadas à alimentação, saúde, educação no cenário urbano são extremamente importantes, porque elas vão potencializar a diminuição da taxa de natalidade. Outra questão importante, também importantíssima, é o aumento da participação da mulher no mercado de trabalho.
Porque com a difusão dos métodos contraceptivos, o aumento do custo de vida na cidade, né, os preços na cidade, a competição na cidade, as mulheres, né, e as famílias como um todo começam a se planejar, de certa forma, planejar as suas famílias, né, e isso é extremamente importante para a redução da taxa de fecundidade. Então, as mulheres, principalmente interessadas em suas qualificações e carreiras profissionais, à procura de estabilidade financeira, tanto mulheres quanto homens, mas principalmente as mulheres que não faziam isso até um período anterior, né, ou faziam muito pouco, era pouco difundido, né, a mulher no mercado de trabalho, elas começam a atrasar ou adiar a construção da família, né, tendo por ideia como construção de família ter filhos. Então os filhos começam a ser, as pessoas começam a ter filhos mais tarde. E tendo os filhos mais tarde, existem duas consequências. Você terá menos filhos, né? Tanto pela consequência do tempo, porque você vai ter filhos aos 30, né? E aí aos 30 você sabe que você, principalmente a mulher, ela não vai poder parar para ter duas gravidez, 2 períodos de amamentação, sabe que isso talvez será muito danoso à carreira dela, então ela atrasa muito e talvez terá no máximo 2 filhos, como é o comum desta geração. Então, atualmente, a taxa de fecundidade da mulher brasileira é de aproximadamente 1,8 filhos por média. Então, está abaixo do que a gente chama de reposição natural. Reposição natural é quando nós temos a taxa de fecundidade acima de 2,1, ou seja, cada 2 pessoas geram mais do que outras 2 pessoas. A gente pode ver essa diminuição da taxa de fecundidade nesse gráfico aqui à nossa direita, onde nos anos 40 cada mulher tinha em média 6 filhos. E isso vai perdurar até os anos 60. E é sempre importante, quando a gente falar disso, vamos olhar as nossas famílias. Vamos pensar um pouquinho nos nossos avós, né? Quantos irmãos nossos pais têm, quantos irmãos nós temos. E vamos ver se grande parte dos nossos conhecimentos, das nossas famílias, ou das famílias que nós conhecemos ao nosso redor, tem essa história de que eram muitos filhos por casal, e isso vai diminuindo. E a gente vai sempre perceber que grande parte dessas pessoas que tinham muitos filhos geralmente vieram do interior, o interior do estado ou de outras cidades menores para as cidades grandes. Então o que nós temos também é uma gradativa urbanização, e essa gradativa urbanização também se associa à diminuição da taxa de natalidade, que hoje ali está na casa do 1,8. Então a gente pode perceber que essa mudança da taxa de natalidade, da transição, é extremamente importante porque a mortalidade permanecerá baixa e a natalidade diminuindo, o crescimento vegetativo, que é aquilo que a gente viu no primeiro quadrinho, ele vai diminuir. Portanto, a população brasileira vai continuar crescendo, sim, mas num ritmo muito menor do que cresceu naquele período de explosão demográfica. Outra coisa, quando a gente fala de população, é sempre importante a gente falar que nós temos, né, no Brasil, uma série de disparidades regionais. Quando a gente fala que a taxa de fecundidade média do Brasil é de 1,8 filho por mulher, nós precisamos levar em conta que nós estamos fazendo uma média geral do Brasil. Quando a gente fala que a taxa de mortalidade é um número, nós estamos falando de uma média para o Brasil. Por quê? Porque nós temos que entender que existem desigualdades regionais e mesmo dentro das grandes cidades. Então, existem uma série de diferenças socioeconômicas que estão pautadas em relações históricas de desenvolvimento, de colonização, de industrialização ou não industrialização, do tipo de atividade econômica que se fazia nessa região, entre as regiões do Brasil. E essas disparidades, essas diferenças, se fazem presentes nas taxas associadas à população. Então a gente pode ver uma série de diferenças regionais, municipais e até mesmo entre bairros. Entre os bairros ricos, a expectativa de vida é maior do que nos bairros pobres, porque os ricos têm mais acesso a medicamentos, mais acesso a tratamentos de qualidade de saúde. Entre os ricos e os pobres de uma mesma cidade, por exemplo, a gente pode ver também as taxas de natalidade muito distintas, porque muito provavelmente nos bairros mais pobres, né, os métodos contraceptivos, a educação familiar, a educação sexual, que é extremamente importante, também é menor do que nos bairros mais ricos, o que pode impactar exatamente nas taxas de natalidade. Então a gente tem que entender que natalidade e expectativa de vida são diferentes de acordo com os contextos econômicos e sociais, educacionais e etc. Assim como as relações de saúde estão associadas a serviços básicos, né, serviços de educação. Então a gente tem que entender que, por exemplo, um morador da cidade de Tiradentes, dentro de um bairro de São Paulo,
vive, em média, 23 anos a menos que um dos bairros mais ricos de São Paulo, de Moema. A mesma coisa a gente poderia falar aqui do caso do Rio de Janeiro. Um morador do Leblon vive muito mais, em média, do que um morador da Cidade de Deus ou de uma outra complexo de favelas do Rio de Janeiro, né? Outra coisa importante é que, se a gente analisar as taxas de natalidade, a gente vai ver que também existe uma diferença entre elas. Provavelmente as mulheres dos bairros mais pobres têm mais filhos, né? E aí a gente precisa se despir dos nossos preconceitos e de falar que esses filhos, elas têm mais filhos porque, né, não tem televisão em casa, coisa que é muito comum da gente ouvir, né, na boca das pessoas. O que é importante a gente falar sempre é que isso está associado a um processo histórico de difusão de conhecimento, de difusão de serviços básicos, e não de concepção das pessoas culturais. Porque se essas pessoas, todas elas, tivessem as mesmas condições, as taxas seriam muito mais próximas entre si. E essa taxa de mortalidade, a gente pode ver que ela vem seguindo caindo, né, de acordo com as diferenças, né, nas áreas de saúde. Então, por exemplo, a gente, comparado ao que fomos anteriormente, né, hoje em dia, entre as nossas regiões, as taxas são muito menos discrepantes. Então, as diferenças entre o Sudeste e o Norte, entre o Sudeste e o Nordeste, por exemplo, ainda existe, mas elas são muito menores do que já foram. Então, a gente indica, né, que hoje em dia os baixos índices de natalidade, de mortalidade, ou seja, o fato da gente estar naquela transição final, indicam que o Brasil está quase concluindo o que a gente chama de transição demográfica. Estamos chegando quase naquele momento final. Só que a gente tem que entender que isso como país, porque certas regiões do Brasil ainda estão com um crescimento vegetativo muito alto, com uma taxa de natalidade muito alta, mortalidade muito alta, ou seja, as taxas diferenciam. Então, esse baixo crescimento que a gente está evidenciando como país, né, na atualidade, representa um valor que nem sempre reflete o comportamento de toda a população, né? Esses dados sobre natalidade, fecundidade e mortalidade têm diferenças, então é sempre importante a gente lembrar. Quando a gente for falar de natalidade, fecundidade, né, mortalidade, é sempre importante a gente falar, estamos falando do Brasil, mas o Brasil não é esse número. Esse número é do Brasil como um todo. Se a gente analisar cada uma das regiões, a gente vai ver números diferentes. E é sempre importante, quando a gente analisa a população, a gente ter a consciência, né, de que esses dados, né, que são números, são influenciados por ações sociais, políticas e educacionais. Bom, pessoal, espero que vocês tenham compreendido as diferenças e o período, né, cada um dos períodos de transição demográfica, do nosso período de transição demográfica, da evolução e das diferenças entre a população brasileira. Um abraço e até mais.